Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arrates de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. João, Evangelho de João, capítulo 38, em diante, do 38 ao final, 42. Esse detalhe de João, o evangelista, o apóstolo amado do Senhor Jesus, me chamou muito a atenção na primeira vez que eu li a Bíblia. Eu li a Bíblia poucas vezes, tá? A Bíblia completa toda, de Gênesis a Apocalipse, umas 5, 6 vezes. E é importante, nós lermos toda ela, Tem gente que não consegue ler a Bíblia uma vez completa. Eu não falo isso por crítica, mas todos aqueles que são de Deus devem ler as Escrituras, aqueles que são filhos de Deus, aqueles que têm a Bíblia como preciosa, a palavra de Deus, deve ler, deve estudar, deve examinar. Mas por que isso me chamou a atenção? Porque aí mesmo no Evangelho de João, no capítulo 16, um pouco antes, ele fala, tá chegando a hora em que vocês vão todos me abandonar, vocês vão me deixar e vai cada um pro seu lugar, mas eu não estou sozinho porque o Pai está comigo, tal. Eu sempre menciono, falo até sobre isso no Minuto da Unicidade. Então o Senhor Jesus já havia falado sobre o assunto, ele já havia predito, ou seja, profetizado que no momento em que ele fosse preso, que chegasse a hora dele, ele seria abandonado por muitos dos seus seguidores, para não dizer por quase todos. Digo todos os mais íntimos, os mais chegados, o que fala declarações de amor. Tanto é que Pedro, o apóstolo do Senhor Jesus, talvez um dos mais importantes ou o mais importante dos apóstolos, ele se levantou e falou, não, eu jamais vou te abandonar, se precisar morrer por ti, eu vou. E, muita coragem, inclusive quando Jesus é preso, ele parte para cima dos soldados lá do templo, ele parte para cima, com vontade. Então, de fato, ele estava disposto, achando que Jesus ia fazer alguma coisa ali, mas depois que ele viu que a coisa era séria, talvez o peso da responsabilidade caiu, ele se afastou e começou a seguir Jesus naquele momento ali, acompanhou tudo, mas de longe, vendo de longe o que ia dar, o que ia acontecer. Aliás, quem andou com Cristo, se recusava por alguns momentos a entender por que Jesus ficou tão passivo, permitindo tantas coisas, justamente aquele que tinha feito vários milagres extraordinários, Tinha uma autoridade, um domínio sobre a natureza, um domínio sobre as águas, sobre os ventos, um domínio muito grande sobre a própria morte, trazendo dela o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, o próprio Lázaro, que já estava em estado avançado de decomposição. Então, para Pedro, talvez, para muitos ali, muita coisa não batia. Como que aquele que ninguém ousava resistir, nem os fariseus conseguiram vencê-lo nos debates, nos argumentos, como que ele estava agora nessas condições, sendo insultado, humilhado, ridicularizado. Quer dizer, muitas coisas eles foram compreender depois, inclusive é isso que Jesus fala para ele lá em João, o Evangelho capítulo 13. Veja que o Evangelho de João é muito interessante, não desmerecendo os demais, mas ele traz informações muito preciosas, aliás todos, todos os evangelhos, mas ele traz detalhes que os outros não trazem. Por exemplo, na última ceia ali, na noite mesmo que ele foi traído, ele falou, o que eu faço agora vocês não entendem agora. No capítulo 13, verso 7, o que eu faço agora vocês não entendem agora, depois vocês vão entender. E aqui no Evangelho, voltando ao texto que nós lemos do capítulo 19, logo após ele dar os últimos suspiros, que ele morre, e aí os romanos vão lá, fura
e tal, vê que ele está morto mesmo, e já se aproximando um horário que ele não podia permanecer na cruz, porque era uma questão muito desonrosa, seria por toda a história que o próprio Cristo fez ali enquanto estava vivo, né, humanamente falando, né, enquanto ele caminhava conosco, ele fez coisas maravilhosas. Eles não poderiam deixar Jesus naquela situação, mas os seus estavam dispostos, inclusive, a deixá-lo lá. Os mais próximos, os mais chegados de Jesus, eles se acovardaram, com medo de Jesus ficaria ali por covardia deles, por medo deles. Você está entendendo aonde eu quero chegar? Então, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus em oculto, era um discípulo que não mostrava a cara, não mostrava publicamente, mas ele era um discípulo oculto por medo dos judeus, ou seja, ele era discípulo. José de Arimateia era discípulo, mas era daqueles discípulos que faziam, não dizia que fazia. Era um discípulo disposto a servir, mesmo que em oculto. Olha só que interessante. Não era da tropa de elite, não estava entre os 12, não estava na nata, não estava nos holofotes, até porque ele seguia oculto para não se indispor com os judeus. Em parte isso foi benéfico, por quê? Porque aqui nós vemos de fato algo muito extraordinário acontecendo. Ele vai conversar, quer dizer, uma pessoa que tinha entrada, tinha uma boa flexibilidade, um estilo de vida de José de Arimateia era muito interessante, porque ele tinha entrada, era um homem abençoado, vamos dizer assim, economicamente, gozava de um certo prestígio com as autoridades e rogou, olha, nossos costumes não permitem tal coisa, nossos costumes manda preparar, já que já foi feito tudo que tinha a ser feito, eu preciso do corpo para cuidar, porque nossa fé pede para que isso, né? Eu tenho um túmulo meu particular, eu vou ali preparar tudo direitinho e vou, de fato, sepultar, se o senhor me permite. E aí Pilatos falou, já morreu, já cumpriu, já deu o último suspiro, já confirmou a morte, então vai lá e faça. E aí outro seguidor, que muitos criticam também, que é Nicodemos, que seguia Jesus à noite, também por medo dos judeus. Ele amava Jesus e gostava dos seus ensinamentos, sabia quem Jesus era, tinha um conhecimento forte nessa questão. O espírito de Nicodemos se apegou, né? Ele que era uma liderança, um mestre em Israel, alguém que muito profundo conhecimento da Torá, ele sabia quem era Jesus, mas seguia à noite para também não bater de frente com o sistema. Você entende? O fato de muitas vezes a gente não bater de frente com o sistema, porque quem bate de frente com o sistema tem problemas sérios e aí deixa até de fazer algumas outras coisas importantes. Ele também foi lá e pegou iguarias especiais, óleos especiais. E são dois personagens que nós vemos aqui que não estavam no convívio diário com o Senhor Jesus, não fazia parte das viagens missionárias. Provavelmente muitas coisas chegaram até o conhecimento desses homens por ouvir falar, eles não presenciaram, eles não viram o que Pedro e os demais apóstolos viram. Eles não viram, provavelmente, né? Eles não viram ressuscitar ali a filha de Lázaro na hora, não viram ressuscitar o filho da viúva de Naim, não estavam num barco quando Jesus se levantou e acalmou as tempestades, não estavam juntos lá no endemoniário de Gadareno, que, né, teve milhões de demônios expulsos de si, legiões, né? Não viram muitas coisas, provavelmente, porque as viagens eram feitas com os discípulos, mas eles chegavam até eles os feitos. Provavelmente eles viram Lázaro ressuscitado, né? Souberam da morte, depois viram ele, porque os judeus foram até lá ver com os próprios olhos Lázaro de pé, com saúde e ressuscitado. Seguiam distante, mas foi quem realmente tomaram uma atitude importantíssima na história. Arrumaram um túmulo para sepultar, cuidaram do corpo do Senhor Jesus. Cuidaram do corpo do Senhor Jesus. Isso é sério que eu estou falando aqui na Rádio Betel FM, para você que está acompanhando
o programa Nossa Voz, você que está ouvindo depois o corte desse editorial que eu ponho no YouTube, que eu faço questão de alguns colocar lá, preste bem atenção você, meu amado irmão. O corpo de Jesus foi cuidado, tratado justamente por seguidores distantes, não os próximos, porque os próximos, os seguidores de perto, a tropa de elite abandonou o Senhor. Correram cada um para o seu lado para lutar pelas suas próprias vidas. Cadê os discípulos? Cadê Mateus nessa questão aqui para cuidar do corpo dele como mandava a tradição? Cadê? Onde estava Filipe? Aonde estava André? Bartolomeu? Onde estava Judas? Que não era os Iscariotes, que nessa hora já não tinha mais, o Judas que estou falando, o outro, os Tiagos da vida. Cadê aqueles que deveriam, por serem os mais próximos dele, cuidar do corpo dele? Cadê? Um absurdo. Se bateu um temor tão grande, se bateu um medo, um espanto que havia sido profetizado, e a palavra de Cristo ela tem que se cumprir. Ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Elas não vão passar, tem que se cumprir todas elas, tintim por tintim, como diz o ditado. O corpo de Cristo, meus queridos e amados irmãos que acompanham aqui a Rádio Betel FM, continua precisando dos mesmos cuidados. O corpo de Cristo existe ainda, está entre nós, e a Bíblia é clara, principalmente o apóstolo Paulo, ele é muito enfático nessa questão, nas suas cartas aos Coríntios, que o corpo de Cristo é a igreja, somos nós. E o corpo do Senhor Jesus, muitas vezes, é abandonado, porque as pessoas estão preocupadas com seus próprios interesses, seus próprios umbigos, lutando pelas suas próprias vidas. O corpo do Senhor Jesus continua merecendo o mesmo cuidado, mas sabe o que se fazem com o corpo de Cristo nos dias de hoje? Fofocas, calúnias, difamação, disse-me-disse. É isso que fazem com o corpo do Senhor Jesus. Atropelam, maltratam. E muitas vezes quem acaba cuidando do corpo de Cristo, se é que você está entendendo o que eu estou dizendo, são os nossos Josés de Arimateias e os Nicodemos que estão ali distante, não estão nos cultos, enfiados dentro das igrejas, estão por fora, que vê a necessidade de um servo de Deus e vai lá e supre. Eu tenho sido às vezes assistido por esse José de Arimateia. Eu falo com experiência própria, sou na maioria das vezes atendido pelos senhores de hoje, José de Arimateia e Nicodemos. Falo por experiência própria. E aqueles muitas das vezes que me dão tapinhas nas costas são os primeiros a torcerem contra o nosso ministério, a torcerem, a ficarem ali. Quando é que esse cara para? Quando é que esse cara, quando é que essa igreja vai fechar as portas? Eu não suporto ouvir a voz desse cara, eu não aguento ouvir ele. Simplesmente, não estou aqui me comparando, longe de mim, não falo com nenhuma arrogância e prepotência, mas quando você vê na sua igreja alguém falando do seu pastor, o que você faz? Quando você vê alguém falando dos irmãos da sua igreja, da sua instituição, da onde você está, da sua fé, o que você faz? Quando alguém fala da fé que você crê, você fala o quê? Você faz o quê? Quando você vê uma turma no trabalho reunido falando mal da fé, daquilo que você crê, da sua igreja, você faz o quê? Você se junta na panela, na patota, você faz fechamento, cria a sua aliança, cria o seu grupo. E quando tem alguém sofrendo com depressão, passando necessidades econômicas, precisando de um bujão de gás na sua igreja, de uma cesta básica, você é dos que ajudam ou você fala, está sofrendo por falta de sabedoria?
está passando, está desempregado, um cara desse forte pedindo ajuda, por que ele não está trabalhando? Uma família que tem 4, 5 filhos grandes, por que não bota essa turma para trabalhar? Eu não vou dar nada. E aí o corpo de Cristo vai passando problema. Ah, fulano de tal está com depressão, está deprimido, está com síndrome. Não, ele é crente, crente não pode ter depressão. Crente não pode estar deprimido. E a pessoa precisando de uma palavra sua e você está criticando porque o cara está com depressão. Não, crente não pode ter isso. Crente não pode passar por essa situação, não, porque ele é liberto, ele é lavado e remido do sangue de Jesus. Não era para ele estar assim, não. E aí o corpo de Cristo precisando dos mesmos cuidados, aí essa pessoa vai ter um atendimento, um tratamento, um carinho, um abraço de quem não é da igreja, é lá do trabalho que vai cuidar dela. É alguém que nem a Deus serve, vai lá e abraça, vai lá e tira um dia para passar com aquela pessoa que está com depressão, fica junto com ela, cuida dela, dá uma palavra, sabe, ajuda, se oferece para pagar um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra. Alguém se separou e você, mas nossa, tá separado. Gente, eu não imaginava que esse casal poderia ter, esse casal era top. E cadê você para chegar lá no cara e dar uma palavra pro irmão? Tô contigo, irmão, vamos ver o que podemos fazer para ajudar você. O que eu posso fazer para ajudar a sua família? Ah, mas o fulano de tal, o filho fez, a filha fez e vai dar. E o corpo de Cristo continua sendo abandonado justamente em muitos casos por aqueles que deveriam cuidar, zelar e tratar com carinho. A hipocrisia, ela é grande. Talvez Deus esteja me usando neste exato momento para falar essas verdades para você. Quem você é, o que você faz em prol do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Você está na turma que critica, na turma que está ali procurando saber o que está acontecendo, curioso para saber o final da história, o fim, ou você é aquele que se aproxima para dizer, eu quero lhe dar um abraço, quero tomar um café com você, eu não posso fazer muito por ti, mas eu posso estar com você, eu quero fazer uma oração, quero orar junto com você, estou nesta luta, pastor, estamos juntos, pastor. Pastor, vou fechar a igreja. Não, peraí, pastor, por que você vai fechar a igreja? O que está acontecendo? O que eu posso fazer? Não faça isso. Conte comigo, pastor. Estou junto contigo. Estou na mesma aí. O que eu posso fazer para te ajudar? Ou você é aquele que está só olhando, observando como ficou Pedro de longe ali? Não, mas tu é um desses. Não sou um desses, não. Até quando nós vamos ter que ver o corpo de Cristo em muitas ocasiões sendo cuidado por José de Arimateia e por Nicodemos, que seguia de longe, não tinha muito compromisso assim, né, público, mas de fato era quem fazia alguma coisa. E essa que é a importância. Cadê Maria? Até Maria não aparece ali na hora. Maria vai aparecer 3 dias depois. A Bíblia vai dizer que Maria, né, os católicos falam Maria Santíssima, isso, aquilo, mas cadê Maria? Para cuidar do corpo ali na hora ali que morreu, cadê a mãe dele? Por que a mãe dele não foi lá, não enfrentou os soldados romanos? É meu filho, já morreu, quero tirar o corpo dele, vou ter que cuidar dele. Não, Maria também não aparece na história, só aparece José de Arimateia e Nicodemos. Leia João 19, a partir do 38 em diante, que você vai entender o que eu estou falando para você. É o único evangelista que entra nesse detalhe. É o único evangelista que faz questão de registrar o que aconteceu naquele momento em que Jesus dá o último suspiro. Sabe, meus irmãos, verdade seja dita, ou nós atentemos para isso, para os cuidados que o corpo de Cristo ainda continua, sabe, ainda está ferido, ainda leva pau, ainda leva pancada, ainda é chicoteado, ainda é perseguido. O corpo de Cristo ainda sofre muitas perseguições, muitos problemas. E nós precisamos atentar para este detalhe. No ar, Nossa Voz, um programa que visa despertar a sua fé para as verdades que libertam. Apresentação, Tony de Souza.
Excelente noite de quinta-feira para você que está ligado aqui na Betel FM. Deus abençoe você. Esse é o programa Nossa Voz. Já começamos aí com uma palavra forte nesta noite de quinta-feira. Eu quero abençoar você que está voltando para casa, você que está aí indo para o trabalho, você que está no trânsito aí, né? Na Taquara, eita, região abençoada de Jacarepaguá, Freguesia, Taquara, Tanque, né? Você que está no BRT, indo para o trabalho aí na região de Jacarepaguá, Barra, Recreio dos Bandeirantes, tá indo lá em direção também, né? Ao outro extremo da Zona Oeste, Itaguaí, lá para cima, né? Campo Grande. Deus abençoe vocês de maneira rica e poderosa nessa noite. Vamos juntos aqui no programa Nossa Voz da Rádio Betel FM, até quando Deus nos permite, né? Daqui a pouco nós teremos o quadro Minuto da Unicidade. Vamos falar da unicidade de Deus, isso é muito importante, e você pode interagir conosco participando do programa através do nosso WhatsApp, que é o 19-99285-1545. Eu estou à sua disposição, você pode enviar sua mensagem de áudio ou de texto. Quer participar do programa? Entre em contato conosco, tá certo? A gente começa o nosso encontro com uma música muito bacana, muito bonita. Ótima noite para você, graça e paz.